A formação territorial do Brasil é resultado de um processo histórico complexo, marcado por diferentes etapas de ocupação, expansão, conflitos e definições políticas ao longo dos séculos. Desde a chegada dos portugueses em 1500, o território brasileiro começou a ser conhecido e explorado de maneira gradual, inicialmente focado no litoral, devido à navegação costeira e à necessidade de defesa contra invasores estrangeiros. As áreas internas eram praticamente desconhecidas, e o contato com povos indígenas estabelecia limites naturais e culturais que influenciariam a ocupação posterior. Durante o período colonial, a expansão do território ocorreu de maneira lenta e fragmentada, com a criação das capitanias hereditárias, que eram faixas de terra distribuídas a donatários para incentivar a colonização. Esse modelo inicial de organização territorial, embora importante, não conseguiu garantir uma ocupação uniforme, pois muitos donatários não tinham recursos para colonizar suas capitanias. Com isso, surgiram conflitos territoriais entre portugueses e franceses, holandeses e outros grupos interessados em explorar recursos naturais, como o pau-brasil, e, posteriormente, ouro e açúcar. Esses conflitos foram decisivos para consolidar os limites territoriais que dariam origem ao Brasil. Ao longo do tempo, a ocupação avançou para o interior por meio da exploração de recursos naturais, da mineração e do estabelecimento de rotas de comércio e transporte fluvial. A expansão territorial portuguesa na Amazônia, no centro-oeste e no sul, foi marcada tanto por acordos diplomáticos quanto por conflitos com outras potências coloniais, como Espanha, França e Holanda, e com populações indígenas. A definição das fronteiras do Brasil só foi consolidada após o período imperial, com tratados internacionais e acordos de demarcação, culminando em um território que se aproxima da configuração atual, quase do tamanho de um continente. A organização político-administrativa brasileira atual é baseada no modelo federativo, que foi consolidado com a Constituição de 1988. O Brasil é uma federação, o que significa que o poder político é dividido entre diferentes níveis de governo, cada um com autonomia e competências específicas. A Federação Brasileira é composta pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Essa estrutura permite que cada ente federativo organize sua administração e legisle de acordo com suas necessidades, respeitando, entretanto, a Constituição e as leis federais. A União é o governo central e possui competências exclusivas, como defesa nacional, relações internacionais, política monetária, administração de grandes políticas públicas e regulamentação de temas que afetam todo o território nacional. Os estados, por sua vez, têm autonomia para criar leis estaduais, organizar a segurança pública, educação, saúde e transporte dentro de seus limites, e podem arrecadar impostos próprios. O Distrito Federal, que abriga a capital do país, Brasília, possui funções que combinam as competências de estados e municípios, exercendo administração direta sobre seu território sem subdivisão municipal. Por fim, os municípios, menores unidades administrativas, cuidam de políticas locais, como urbanismo, transporte público local, educação infantil, saúde básica, saneamento e gestão de serviços urbanos. A divisão político-administrativa do Brasil inclui atualmente 26 estados e o Distrito Federal, que são subdivididos em mais de 5.000 municípios. Essa estrutura complexa permite uma governança mais próxima da população, possibilitando que políticas públicas sejam adaptadas às características regionais, culturais e econômicas de cada território. Essa autonomia é um princípio fundamental do federalismo brasileiro, pois reconhece as diferenças regionais e busca descentralizar o poder, evitando a concentração excessiva de decisões na União. Além da divisão formal, o Brasil apresenta diferentes regiões geográficas e administrativas, que ajudam a organizar estudos econômicos, sociais e ambientais. O país é tradicionalmente dividido em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Cada região possui características próprias em termos de clima, relevo, vegetação, economia e densidade populacional.
o que influencia diretamente na gestão pública, na distribuição de recursos e no planejamento territorial. A formação territorial e a divisão político-administrativa também têm impactos importantes na economia, na política e na vida cotidiana da população. Por exemplo, a autonomia dos estados permite que cada um desenvolva políticas fiscais, industriais e sociais de acordo com sua realidade econômica. Da mesma forma, os municípios podem planejar o crescimento urbano, a mobilidade e a prestação de serviços locais, enquanto a União coordena projetos de infraestrutura nacional, políticas de desenvolvimento regional e integração econômica. Essa interdependência entre os níveis federativos é um dos pilares do federalismo brasileiro. Compreender a formação territorial e a organização político-administrativa é essencial para entender a dinâmica do Brasil. O país não é apenas um território homogêneo, mas sim uma federação de unidades distintas, cada uma com sua história, economia e cultura. Essa organização influencia a forma como recursos são distribuídos, como políticas públicas são implementadas, como a população interage com o Estado e como se estabelece o equilíbrio entre autonomia local e integração nacional.